opinião, que está em casa, que está acompanhando o nosso Morning Show, onde quer que seja. É porque essa é a previsão da redução gradual do tempo de trabalho. Isso vai impactar, gente, 38 milhões de trabalhadores que têm a carteira assinada. E não é só isso, não. São 120 milhões de brasileiros que acabam sendo impactados. Mais da metade da população, praticamente metade do Brasil, que acaba impactado com essa redução da jornada de 6 por 1. Para isso aí eles demoram, né, para votar. Agora, para os reajustes e benefícios lá, é o papum rapidinho. Eu gosto que ele fala eles como se não tivesse parlamentar de esquerda no pacote dentro disso. Eles, eu digo o parlamento como um todo. Esse é o debate do ano, né, Jess? Isso é o debate do ano. Queria endereçar um detalhe do Henrique aqui. O governador Romeu Zema tem 62% de aprovação. Muito mais do que o presidente Lula. Então, pela sua lógica, o presidente Lula não teria nem aprovação. E é por isso que ele talvez esteja focando em medidas tão populistas em relação a este ano. Como a questão do gás do povo, como a questão da isenção do imposto de renda, como a questão da diminuição da jornada de trabalho e acabar ali com essa lógica da escala 6 por 1. Eu acho que é uma ideia maravilhosa para ser aplicada num país que tem condições financeiras, para ser aplicada num país que já tem o desenvolvimento necessário, para ser aplicada num país onde a classe média, as pessoas já saíram da pobreza, a classe média já se fortaleceu em relação às habilidades econômicas, mas não é uma ideia viável para um país como o Brasil. Vai ter um impacto muito grande no nosso empreendedor. E tem muita gente que às vezes fala, tá defendendo o rico. Não é rico, não. É porque, assim, a cadeia produtiva do país, ela precisa entender que a partir do momento em que a gente tem inteligência artificial, muito maquinário, existe muita chance das pessoas serem substituídas se as coisas ficarem mais caras, mais difíceis. E a burocratização e as dificuldades que muitas vezes se impõem, elas fazem isso. E é por isso que hoje o número de PJs, pessoas jurídicas, muitas vezes está crescendo tanto. É por isso que o emprego informal cresce tanto. Então não adianta criar uma regra e uma lei para falar assim, agora, graças ao meu governo isso aconteceu, e ignorar a estrutura do nosso país, ignorar os problemas que nós enfrentamos. O que a gente quer é uma economia aquecida, potente. Isso inclui também entender as nossas dificuldades estruturais, os nossos custos, que são altíssimos para quem empreende no país, e literalmente lidar com isso. Isso aí é uma brincadeirinha. Muito bem, eu queria até fazer uma comparação aqui. Queria te perguntar, porque se você abre, por exemplo, uma loja de pamonha lá em Goiânia, né? Voltando para a rádio agora, nesse momento, acompanhando a nossa discussão aqui do fim da escala de 6 por 1, se isso vai impactar a economia. Estou fazendo uma comparação. Abrimos lá uma loja de vender pamonha lá em Goiânia. Contratamos, né, ali, supostamente 3 funcionários. Tá difícil pagar, mas vamos com carteira assinada, são 3 pessoas que trabalham ali. Com o fim da escala 6 por 1, como é que isso vai impactar ali esse empreendedor corajoso que abriu a loja muito bem, que vende pamonha em Goiânia? Mas é coragem abrir uma loja assim. É coragem, até porque se ele funcionar, vamos pensar que muitos restaurantes, comércio, alimento, funciona todos os dias da semana, incluindo domingos. Tem que funcionar, porque se o vizinho funciona. Exato. Ele tem que abrir também. E aí, sabe quem não tem a escala 6 por 1, quem não tem nem a escala 7 por 0, é esse sujeito que decidiu abrir a vendinha de pamonha. Ele vai trabalhar todo dia. Ele vai trabalhar todo dia. E a partir do momento em que a gente coloca tudo isso, existe um impacto na economia. É muito provável. A pamonha vai ficar mais cara? A pamonha vai ficar mais cara. Ele não vai contratar 3, ele vai contratar, às vezes, 2. Às vezes, ele vai fazer um combinado ali, informal, que tem menos garantia para o trabalhador. Então, assim, tá todo mundo ignorando isso e olhando só para vamos fazer para ficar bonito na foto, sem entender a realidade econômica do nosso país. Vale dizer que um dado importante da pesquisa, da proposta, que não está sendo muito divulgado, é que é a limitação de 36 horas semanais. 36 horas semanais, a proposta é que a pessoa trabalhe 8 horas por dia de segunda a quinta e apenas 4 horas na sexta. Imagina essa limitação no mundo real. Por quê? Porque o nosso Congresso vive no mundo da fantasia, né? Porque eles estão propondo a escala 3 por 1, né? Boa parte dos deputados e senadores ficam lá em Brasília terça, quarta e quinta, e olhe lá que eles voltam para suas bases eleitorais. Então é normal eles acharem que o 3 por 1 é saudável ou que o 6 por 1 dá para implementar num país onde a gente tem uma sobrecarga tributária. E essa sobrecarga, ela é demonstrada num dado.
37% das pessoas que se declaram como ocupadas, ou seja, com uma ocupação, segundo o IBGE, não é dado meu não, 37% são CLT. Então, nós estamos dizendo que 63% dos brasileiros que declaram ter uma ocupação, ter um trabalho, ou são PJ, ou ainda são esses inúmeros empreendedores que estão aí, ó, dando o couro, trabalhando pra caramba para tentar manter o nosso país vivo, funcionando. E lembrando que o nosso país segue vivo e funcionando muito dependente do agro. E o agro cada vez mais tem se automatizado, por quê? Que eu escuto de muito produtor, você que está aí no interior sabe disso. O produtor vai atrás de mão de obra, a pessoa fala, se eu aceitar esse trabalho, aí ela tem que ser registrada, ela perde o benefício. O que ela faz? Ela não aceita. Se o produtor pega aquele trabalhador na informalidade e o Ministério do Trabalho chega ali na fiscalização, acabou para o produtor. Então, o que ele faz? Automatiza cada vez mais. Então, como bem dito pela Jess, além de incentivar a informalidade, aquele acordo por fora de, você vem aqui no sábado para mim e tal, isso vai ainda colocar mais peso em cima do pequeno e do médio empreendedor, que são a maioria do nosso Brasil, tá? Mais de 90% dos trabalhos, dos empregos no Brasil são gerados pelos MPS, micro e pequenos empreendedores. Então, quem tem essa informação na mão, aí no Congresso, deveria rever esse projeto antes criar estrutura, para depois criar esse conforto. Bom, eu queria, antes de te ouvir, Henrique, rapidinho, falar que essa é a enquete do dia. Eu quero ouvir sua opinião, nós queremos ouvir a sua opinião. Você é a favor da redução da escala do 6x1? O que você acha disso? Mande a sua opinião, vote, participe conosco, a gente quer muito saber o que você acha. Henrique, eu preciso ir para os Estados Unidos agora, mas eu quero te ouvir rapidamente. Tudo bem, vamos. Fala, por favor. Vamos falar antes do Egito, beleza. Essa questão da escala 6x1, vamos ser sinceros, desde o começo, eu citei isso no outro programa, né? Quando acabaram com a escravidão, era o discurso que o Brasil ia quebrar. Quando colocaram a CLT, era o discurso que o Brasil ia quebrar. Quando colocaram férias, o Brasil vai quebrar. 13º, o Brasil vai quebrar. E dessa vez nós estamos discutindo mais uma vez a possibilidade das empresas e da economia quebrar. Que fique claro, a economia está aí para servir as pessoas, e não as pessoas para servir a economia. Então, óbvio, o projeto aprovado prevê 6 anos para que haja adaptação plena à nova carga horária de trabalho e a adaptação plena à nova escala. Tem tempo para isso acontecer, não é que aprovou e aí vai ser um caos. Então vamos pensar com carinho, com calma, porque a vida do trabalhador importa e muito. A esquerda é mestre em frase de impacto, né? A economia não existe, não somos nós que servimos a economia. A economia existe para servir o cidadão, desde que a economia exista. Porque o que o governo está tentando fazer é acabar com a economia. Então, a frase é linda, eu concordo, mas como a Jess nos traz aqui muitas vezes, ela funciona lá nos países onde existe economia. Aqui estão tentando acabar com ela. Gente, a notícia também chama e a notícia também funciona.